Acho que tem uma questão importante aí para o jogo da volta, que é muito improvável que Pedro e Gabigol estejam à disposição para o jogo de La Paz, né? O que o Tite vai fazer, se simplesmente escala o Carlinhos ali para começar o jogo, você tenta, o Bruno Henrique como centroavante, né? Tenta uma alternativa diferente, porque se imagina no jogo lá em La Paz que o Flamengo vai ter menos a bola do que o usual. Talvez seja mais importante você ter um jogador com mais velocidade, nesse caso o Bruno Henrique, para tentar explorar o contra-ataque, enfim... imaginar o que o Tite vai fazer para esse jogo da volta. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos menores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis para todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link está aqui no comentário fixado. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, e vamos começar a falar sobre o Flamengo a partir de agora, que, pelo menos para mim, Mansur, não fez um bom jogo, mas conseguiu um resultado importantíssimo. 1-0, né, até os momentos finais do jogo aí, parecia um resultado que talvez fosse exigir muito do Flamengo na altitude. 2-0 com o gol de cabeça do Léo Pereira, me parece dar um conforto bastante razoável para o Flamengo tentar administrar altitude, lesões e questões a mais, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro, essa questão do placar se dá um pouco mais de conforto, um pouco menos. A coisa mais difícil nesse momento, numa eliminatória dessa, em que o segundo jogo te reserva uma circunstância tão atípica em relação ao primeiro, é você precificar, entre aspas, a altitude, né? Quantos gols te dão uma garantia suficiente? 3, 4, 2 tá bom? É muito difícil imaginar o que vai ser o jogo, né? Vai depender muito de como vai encaixar, se o Flamengo encaixa a marcação bem no início, ou se toma um gol cedo, se fica pendurado, se o time consegue ficar um pouco mais com a bola, segurar, fazer o adversário correr. É muito difícil imaginar. E a grande questão, e uma das questões para mim que influenciaram muito no jogo de hoje, também era essa, né? Era a sensação de que nenhum resultado era suficiente, nenhum resultado era bom o bastante. Isso gera ansiedade, isso gera pressa, isso gera um jogo muito acelerado em alguns momentos. Aliás, essa é uma discussão sobre o Flamengo hoje, como o Flamengo tenta fazer a bola chegar muito rápido no campo ofensivo, acelera, alonga, passe, não se junta tanto para jogar. Isso tem prejudicado o time, no sentido de ter um volume de jogo, uma continuidade de ataque, no segundo tempo conseguir um pouco mais, ficar mais no campo ofensivo, mas faltava alguma coisa em termos de criação, de articulação, de jogada, de coordenação para infiltrar na defesa, em alguns momentos com muito cruzamento, muita bola alta. Não foi um grande jogo do Flamengo, houve poucos momentos em que o Flamengo fez uma partida de grande nível. No mais, acho que precisa ser destacado, e não vale só para a Libertadores, porque o impacto é do Campeonato Brasileiro, tem o Flamengo e Botafogo no fim de semana, em que o Flamengo agora contabiliza problemas, né? É impressionante como, no momento mais importante do calendário, o futebol brasileiro é uma sucessão de times, uma lista longa de times contabilizando os seus problemas médicos, né? O Botafogo, por exemplo, é um deles. Tem vários jogadores fora, a gente, nos últimos jogos, vem falando sobre isso. A CBF, que devia oferecer um calendário que favorecesse seus filiados, faz isso, sabota a participação da Libertadores, sabota o Campeonato Brasileiro, porque o clássico do fim de semana vai ser impactado, mas é assim que o futebol brasileiro vai tentando funcionar, fingindo que vive um regime racional de funcionamento. Isso é absolutamente lamentável, né? Os times capengando, né? Nesse momento da temporada, a questão física tem pesado. Quase nenhum time vive o seu melhor momento de rendimento desse instante. Verdade. Justamente quando começam as competições, a fase de mata-mata da Libertadores. Teoricamente era para você ver o supra-sumo do futebol, né? Você vai se preparar para a reta final da temporada. Não tem ninguém no seu melhor momento técnico. Pois é, hoje o Flamengo, você que está mais desatento por aí, não acompanhou o jogo, o Flamengo perdeu 2 jogadores, né, por lesão. Logo no começo do jogo, no primeiro tempo ainda, o Pedro sentiu a parte posterior da coxa, saiu machucado, vinha fazendo um bom jogo, Pedro, até ali. Entrou o Gabigol no seu lugar. No segundo tempo, no final do jogo, o Gabigol também sentiu a parte posterior da coxa, ambos em arrancadas, né? Em momentos em que eles estavam usando perto ali da sua velocidade máxima, sentiram lesões musculares e devem ficar um tempo afastados, esperar os exames, né? Para ver qual o grau das lesões musculares, para a gente ter uma ideia de quanto tempo eles ficarão afastados. Fora Vinha, que hoje foi operado,
né? Ligamento cruzado do joelho, ou seja, a temporada acabou para o Vinha, só 2025. E ainda o Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles, também passou por cirurgia, não costuma demorar tanto quanto uma lesão de cruzado, mas vai também passar um bom tempo no estaleiro. Alex, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. O que dizer desse Flamengo que hoje, diante de 65 mil pessoas, fez 2-0 no Bolívar, Alex? Bom, boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É assim, cara, os 2-0, acho que era um mínimo importante para se fazer, mas não tem como ter ideia do que vai acontecer, obviamente lá em cima, como que o Flamengo vai reagir. E como que nesse dia também o próprio Bolívar, que tem um bom time, que ele pode incomodar sim, essa capacidade, a gente já vem falando aqui, que é isso que pode atrapalhar muito mais junto com a altitude, quando o Bolívar e times lá de cima tinham equipes até inferiores tecnicamente, eles já davam muito trabalho, porque realmente altera muito uma condição normal de jogo. Aí se perdendo esses jogadores importantes, infelizmente não tem nada que possa se fazer com o calendário, mas a lesão de cruzado e do tendão de Aquiles, o tendão você falou pode ser menos, mas depende da situação também, é muito difícil a readaptação para caminhar, voltar a correr, então pode ser que demore também de 8 a 10 meses, aí tem protocolos que acabam defendendo. As lesões musculares você acaba... mais aleatórias. E você não sabe, porque realmente um sprint, infelizmente, ele pode acontecer, já que o calendário ele não é ideal. O Flamengo, acho que no começo, ele fez o que tinha que fazer, pressionou, né? Daquela maneira, até a gente conversando lá em cima, imaginei que tem jogos até que o Flamengo não tem essa volúpia, né? Essa intensidade de início como mandante, e tem um time que pode se impor, né? Impor até emocionalmente quando faz isso. E o Bolívar não sentiu isso. Ele conseguia sair jogando, né? O Flamengo não conseguia assim, pressionar todas as jogadas do Bolívar. Até acho que com uma característica de time, né, Mansur? A gente olha assim, esses jogadores... todos eles não têm essa força física, né? Rascaeta, o próprio Gerson, Pedro. Luiz Araújo, Pedro, não são aquela questão de atacantes que conseguem fazer isso. E o Bolívar, na sua capacidade, estava bem tranquilo na questão até do 1-0. Agora, realmente, o 2-0 é muito interessante, mas a altitude, cara, lá em La Paz é um negócio que deixa a gente com muita dúvida. E você tem que uma condição emocional muito grande, até para não transformar isso em pior, né? Tem que se preparar muito antes para saber o que você vai enfrentar. E aí tem jogadores e tem a comissão que já participou de alguns jogos lá em altitude para poder saber enfrentar da melhor maneira e tirar proveito desses 2-0 que eles fizeram em casa. A gente estava comentando um pouco aqui sobre o calendário, né? Vejam vocês, por montagem de calendário, ninguém imaginava que ia acontecer também, mas já se sabia que a gente teria as oitavas de final da Copa Libertadores, de Sul-Americana, nesse período do ano. Mas a gente tem, por exemplo, no Maracanã, no sábado, um Fluminense e Corinthians. Dois times que, nesse momento, estão priorizando o Campeonato Brasileiro porque estão lá atrás, né? Estão precisando. Então, esse talvez seja o jogo menos esvaziado em relação a times titulares. Mas tem um clássico Palmeiras e São Paulo, a ver o que vai acontecer no Allianz Parque, né? Esse jogo que é domingo, 4 da tarde. O Palmeiras tendo que reverter uma derrota e o São Paulo vindo de um 0-0. Exatamente. E um Botafogo e Flamengo, né? No estádio Newton Santos. Veja você que são 3 jogos, 3 clássicos super importantes e que devido a esse nosso calendário estranho, para dizer o mínimo, os jogos não poderão ter os seus principais jogadores porque estão no meio de 2 decisões da Libertadores. Enfim, coisas do nosso futebol. Falando sobre o jogo do Flamengo em si hoje, né? Achei que o melhor momento do Flamengo foram os 15 minutos iniciais, né? Porque o Flamengo começou sufocando, falei, opa, tá com cara... Tivesse feito o gol logo ali, isso, assim, né? Tá com cara de que vai ser assim o tom do jogo. Aí o Flamengo criou uma ou 2 boas chances, depois o jogo foi, né, se acalmando, o Bolívar foi conseguindo conter o Flamengo e ficou, para mim, ô Mansur, um jogo muito em banho-maria até o final, né? Com o Flamengo mais com a bola, como era de se esperar, mas chances reais de gol, por exemplo, o goleiro do Bolívar só foi aparecer Carlinhos. No segundo tempo, no chute do Carlinhos, né, na cabeçada do Carlinhos, em que ele fez uma boa defesa. Fora essa defesa, mais nenhuma, né? Pelo menos não me lembro. Vamos lá. Eu acho que o jogo teve suas fases, né? Os primeiros 15 minutos, eu concordo que foram os que o Flamengo... Porque o Flamengo teve mais capacidade de articulação de jogada para criar a partir... de tirar proveito da posição dos jogadores, da sua forma de se organizar em campo. Conseguia chegar com 5 por vezes 6 jogadores contra uma linha defensiva com 4 homens, por vezes ele conseguia espaçar, criar espaço
Por dentro, a presença do Pedro fazendo muito bem esse papel do pivô para os meias que viessem de trás, fosse o Arrascaeta, fosse o De La Cruz. Gerson e Luiz Araújo circulando, por vezes se encontrando no mesmo lado do campo, mais o Gerson atravessando, Gerson iniciando o lado direito, o Gerson e o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. O Flamengo fez 15 minutos bastante convincentes que, se mantivessem o padrão, podiam conduzir o Flamengo até um placar mais elástico. Qual foi a minha sensação? Eu acho que esse Flamengo ele já tem uma tendência, por vezes, a tentar acelerar muito a solução das jogadas. Isso faz com que o time, por vezes, não se agrupe, se separe em campo, dê um ar mais descontrolado ao jogo. Hoje, talvez, não sei se o Flamengo se preparou ou esperava um Bolívar, todo ele retrancado atrás. Porque foi um Bolívar, no primeiro tempo, mais próximo do Bolívar da fase de grupos do que de um Bolívar do segundo tempo, por exemplo, esse mais fechado atrás. O Bolívar, no primeiro tempo, era linha de defensiva adiantada, pouco coordenada para defender a profundidade, e um time que saía para o jogo e oferecia alguns espaços. Ao ver os espaços, me pareceu que o Flamengo começou a ficar ansioso para colocar essa bola às costas dos defensores, lançando essa bola rapidamente, sem se preparar para tirar vantagem. O lance do gol do Luiz Araújo é um momento em que o Flamengo, ali sim, exemplarmente, tira vantagem dessa linha adiantada. Troca de passe curta, jogador tocando, o outro dando apoio de costas, toca e passa. Terceiro homem que passa, que eles falam. Exatamente, terceiro homem que recebe e passa. E ali o Luiz Araújo saiu em condições. Mas foi a única vez em que o Flamengo construiu esse tipo de jogada para tirar vantagem dessa linha alta e atacar em profundidade. No mais, era um time ansioso. O segundo tempo, o Bolívar começa a fazer trocas, né? Tira jogador de frente, coloca jogador para defender mais, e aí vai se fechando atrás. O Flamengo teve muito controle, retomada rápida da bola, um enorme volume. Mas, para mim, faltou um pouco de coordenação para transformar isso em chance de gol nos últimos metros, né? Sobrou, aí teve muito cruzamento, teve muito abafa e menos, talvez... E teve momentos que eles chegavam com pouca gente, o Flamengo jogou com pouca gente, muitas vezes na área, até no segundo tempo, se for ver, né, cara? E o Oviedo, ele conseguiu dar esse trabalho nessa bola de desafogo, né, cara? O centroavante, impressionante, dando isso, se a gente pensar, né, que em relação àquele primeiro jogo da fase de grupos, o Bolívar estava desfalcado, para mim, de ser o melhor jogador, talvez, ou um dos melhores, certamente, que é o Chico da Costa, né? O centroavante que incomodou muito no jogo da fase de grupos, no jogo do Maracanã. Ele tem uma bola aérea impressionante, ele tocava em todas as bolas. Hoje, tá no Cerro o Bolívar, isso, foi para o Cerro Porteño. Hoje o Bolívar não pôde contar com ele, né, por essa venda. O Oviedo entrou. E ainda assim, embora o Bolívar quase não tenha chegado ao gol do Flamengo, em duas vezes que chegou, meteu duas bolas na trave, né? Em momentos que o Flamengo poderia ali ter saído. Uma delas não estava valendo, né? Estava impedido. Isso, teve o impedimento, exatamente. Mas ainda assim é um lance que você corre um risco, porque é por milímetros ali. Você sabe que isso é uma outra coisa? Você estava falando sobre a linha alta, quando o Gabigol entrou, eu pensei, Gabigol na fase boa faria festa, ou pelo menos teria a chance de fazer a festa, porque ele é o melhor atacante de linha defensiva do adversário. Ninguém fazia aquele facão como o Gabigol. E com a linha alta daquele jeito, com caras que metem a bola como o Gerson, o Arrascaeta, que tem essa qualidade, pensei, naquela fase era gol na certa, né? Mas o Gabigol de novo entrou mal, né? Não conseguiu tem um lance dar que ele está impedido e tem uma chance típica de gol do Gabigol, né? E ele finaliza, o goleiro salva. Ele dá até uma tropeçada antes, né? Não sei se por questão, não sei se é questão de força ou tal, enfim, mas ele estava impedido mesmo nesse lance. Mas assim, o Gabigol também ele acaba sucumbindo nessa questão. E você vê que às vezes ele está um pouco fora, mas também é o que o time acabou produzindo. E às vezes ele entra também com essa ansiedade, às vezes eu quero no pé e a bola é para ser longa, né? Eu vou longa e a bola é para vir no pé, sabe? De encontrar esse time que é só jogando que ele vai conseguir. Mas tudo isso também teve o mérito do Bolívar, ele não assustou tanto, mas o que eu acho que assusta, não assusta, mas eu falo assim que tem que ter uma preocupação, cuidado, é com essa organização, essa capacidade do Bolívar de marcar bem ali perto da sua área. E de jogar também com a bola, porque lá na altitude, cada bola trocada, ou qualquer campo, na verdade, ele te exige correr mais tempo atrás. Se você fizer um jogo de trocação lá na altitude, você também não vai aguentar, né? A não ser que você seja fatal. Você chega lá, faz o gol e deu, que é o que a gente muitas vezes viu. Mas a capacidade desse time que é o que vai realmente atrapalhar mais ainda o Flamengo do que somente a altitude, cara. O Flamengo que tem tido uma dificuldade de bola aérea, né?
provavelmente vai ser muito testado sim. nesse aspecto na volta. Lá, a característica principal dos times bolivianos é bola aérea e os chutes de longa distância, né? Que não dá tempo eles pra você costumam diminuir. chutar muito de não fora dá da área. tempo, Então porque é eles começam a chutar, daí você quer diminuir, você vai gastando energia, mas vai chegar uma hora que você não consegue no balanço, você dá conta disso. Por isso que você tem que também fazer tudo certinho e ainda contar, vamos dizer, com a sorte do organismo de cada atleta tá reagindo bem naquele momento, naquele dia, naquela circunstância. Agora, não só destacando assim, acho que dentro disso tudo, que evidente que a gente esperava que o Flamengo, que teve um número alto de finalizações, mas que conseguisse criar chances muito claras, com um pouco mais de frequência no jogo, para construir um placar maior, né? Ainda assim, eu acho que teve algumas atuações bastante destacadas no jogo, né? De La Cruz fez um grande jogo. Nem sempre com um acerto do último passe, assim, mas para mim o melhor jogador do Flamengo foi o Luiz Araújo, né? Jogou bem. Fez uma grande partida e no segundo tempo o crescimento enorme do Léo Pereira nesse cenário de ter que recuperar a bola rápido, de aparecer o ataque como um homem surpresa. Depois ele faz até faz o gol no final, mas cobrir, né, porque quando o Tite coloca o... Você quer botar o campinho para a gente ver como estava o Flamengo, né? Só para falar um pouco das alterações, né? Primeiro assim, essa é a formação basicamente inicial do Flamengo, que quando tentava chegar ao ataque, basicamente fazia tentava chegar com 5 homens, por vezes fosse o Gerson por aqui com a entrada do Varela, por vezes o Arrascaeta por aqui para a entrada do Ayrton por dentro, ou do De La Cruz tentando chegar com pelo menos 5 homens à frente. Isso foi mais ou menos o Flamengo do primeiro tempo. Teve logo a saída do Pedro com a entrada do Gabriel, mas o que me chamou a atenção em termos de transformação de time foi o que o Tite fez no segundo tempo, né? Quando ele coloca o Carlinhos no lugar do Pulgar. Estava amarelado também, Isso. né? Basicamente, ele passa a ter uma formação com o Gerson aqui por trás, junto com o De La Cruz, o Luiz Araújo, já nessa altura do jogo do lado direito, o Arrascaeta, aqui numa posição inicial aqui pelo lado esquerdo, mas como o Flamengo quase sempre estava em organização ofensiva, estava dentro do campo do ataque, ele vinha por dentro. E quem era, na verdade, o ponta, era o Ayrton Lucas. E o Flamengo com esses 3 homens um pouco por trás. Cabia ao Léo Pereira que fazia essa cobertura e muitas vezes aparecia, quando o Ayrton Lucas atacava a área, ele próprio aparecia por aqui, pelo lado. Acho que o Flamengo teve aí muito volume, mas nem sempre conseguiu transformar isso em chance clara. No final ele ainda tirou. Como o Bolívar tinha feito muita troca, tirando jogadores mais ofensivos e colocando mais defensores, ainda colocou o Wesley, que é um jogador de muita passagem, para ainda ter mais um jogador para tentar pesar aqui nessa última linha do campo. A gente viu muitas vezes até o próprio Fabrício Bruno vindo fazer cruzamentos, tentando chegar perto do setor ofensivo. O Flamengo tentou jogar inteiro dentro do campo. Nesse sentido, ele tentou fazer o que era possível. A execução técnica ali que realmente... E achei que alguns jogadores do Flamengo, em termos além de questões de organização, de parte tática, tecnicamente, alguns jogadores com a execução abaixo, né? Achei o Ayrton Lucas abaixo hoje, né? Do normal dele. O Arrascaeta não vive o melhor momento dele. Vai ter sempre alguns lances de muito destaque. Mas tem uma tabela genial ali no final do jogo, que ele dá um passe para trás e ninguém consegue completar. E a perda do Pedro, né? Ele tem feito... Ele está totalmente encaixado, assim, no nível que ele está jogando. Faz muita falta, na verdade, né? E acho que tem uma questão importante aí para o jogo da volta, que é muito improvável que Pedro e Gabigol estejam à disposição para o jogo de La Paz, né? O que o Tite vai fazer, se simplesmente escala o Carlinhos ali para começar o jogo, você tenta, o Bruno Henrique como centroavante, né? Tenta uma alternativa diferente, porque se imagina no jogo lá em La Paz que o Flamengo vai ter menos a bola do que o usual. Talvez seja mais importante você ter um jogador com mais velocidade, nesse caso o Bruno Henrique, para tentar explorar o contra-ataque, enfim... imaginar o que o Tite vai fazer para esse jogo da volta sem esses jogadores. A gente não é médico, mas pela experiência vivida, parece até a situação do Pedro até mais grave, de repente, do que do Gabigol. Mas da maneira que eles saem, e se realmente lesiona algo ali que não é só... Porque o Pedro, ele corre, a hora que ele dá a primeira apoiada, ele sente, depois ele dá mais uma, depois ele tira o pé. Isso aí pode ser lesão de 3 semanas a 1 mês, se realmente, né, rompe fibra desse jeito, com praticamente a caminho da sua velocidade máxima. É algo assim, tomara que não, mas é bem pouco provável que realmente semana que vem eles estejam nessa condição. Mas o Pedro seria importante por essa questão da bola aérea, que daí tem o Carlinhos, né, com esse porte também para fazer. Mas perde-se sim o Flamengo. Só que o Flamengo hoje lá ele tem que ir para fazer um jogo para não tomar esses gols e ainda assim tem time para poder levar perigo. Mais do que nunca. Aí eu acho que é um outro ponto. Tem o calendário,
tem a lesão que ela é inerente ao esporte, mesmo com um calendário bom, vai se machucar jogador. O risco tem, pelo menos, Isso aí, no mundo inteiro se machuca. Tem o calendário potencializando esse risco, aumentando esse risco. Agora, está muito claro que se a ideia era abraçar com o time principal 3 competições, se fez durante muito tempo, e talvez a gente próprio tenha sido parte dessa confusão, pelo menos eu acho assim, é diferente você ter em, sei lá, 4, 5 posições do seu time titular, talvez o jogador de mais destaque no cenário brasileiro, dizer que talvez o Pedro seja o melhor centroavante do Brasil, Sim. que o Arrascaeta talvez seja tecnicamente o melhor, que o De La Cruz seja o 8 que mais chama a atenção. Isso é diferente de ter o elenco mais preparado para uma corrida de 80 jogos, 75, 76 jogos. E com muitas abraçando 3 decisões competições. que também geram outro peso, né? Isso. Porque olha o cenário de hoje. O Flamengo precisando de gols, contra um adversário que vai recebê-lo na altitude na volta. O Tite terminou o jogo tendo feito 3 alterações. Evidente que 2 delas ele fez com o jogo andando e sem ele planejar por causa de lesões, restando uma janela de substituição só quando ele decide fazer a mudança do Wesley. Porque você pensar de meio para frente, olha o que o Flamengo tinha no banco, fora os jogadores que entraram. Alan, Everton Araújo, Igor Jesus, Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Jovens apenas, muitos deles, ao longo da temporada, aparentemente, pelos minutos que jogaram, não convenceram a comissão técnica de que são jogadores para usar em grandes momentos, como, por exemplo, os jovens do Palmeiras têm feito nos últimos tempos. Então, as lesões, elas só reforçam a sensação de que é um elenco curto para o que foi o planejamento de temporada. Mas ao mesmo tempo, né, Mansur, o difícil é você saber se você vai ter tantas lesões assim ao mesmo tempo como o Flamengo está tendo, né? Não, mas não precisava delas para ter essa sensação. Olha só, se a gente pensar que estão fora hoje, Bruno Henrique, seria uma opção já. Você teria isso, você teria Cebolinha, que é outro jogador que veio para jogar, vinha jogando. No meio-campo, você teria o quem é que está fora do meio-campo? Ninguém. No meio-campo ninguém, né? Não. O Arrascaeta recuperou. Então, mas aí você perde 2 da frente. E aí sim, se você tem os 3 titulares de hoje, né, que começaram o jogo de hoje, mais os 2, você já tem 5 jogadores de alto nível. Mas você tem que pensar na característica do seu elenco. O Flamengo enfrenta a temporada de 3 competições e 70 e tantos jogos com 3 pontas. Um deles, o Bruno Henrique, que você sabe que renovou o contrato. É discutível se era uma renovação de 3 anos era a melhor decisão, mas renovou o contrato com uma frequência de lesões maior do que a habitual. Né? Isso é um fato. Isso é um fato. Sim. O Flamengo entra na temporada em que o reserva, por característica, o único reserva do Arrascaeta é um menino que acabou de subir e entrou numa discussão longa de contrato que aparentemente o afastou um tempo do time. Mas é um jovem com pouquíssimos minutos do time titular. E que dos jovens, se for ver, lógico, o Wesley joga bastante dos jovens, mas pareceu que mais preparado ou que viveu um momento mais firme que foi o Lohan, né, no caso, né? Acredito. Isso. Mas parecia realmente que... Após os primeiros jogos já teve uma oscilação. Mas você vê, mesmo assim, né, o Flamengo praticamente tinha 2 jogadores de alto nível. Lógico que tem que ter os jovens também na coisa por função, e você vê, e hoje realmente está com um banco totalmente diferente. Então é um ano difícil, Em dado momento se teve a noção exata de que era preciso um reserva para o Pedro com a característica de homem de área. Assim, o Carlinhos, ele é um jogador que tenta, se esforça, faz, mas ele ainda não se mostra no nível exigido por um centroavante, um clube com a ambição nesse momento do Flamengo. Ele pode vir a se tornar, com o trabalho, com o tempo, não dá com o respeito que o profissional merece. Mas até agora não mostrou. É um jogador que pareceu aquela contratação de emergência, de urgência após o destaque de num clube menor do Campeonato Carioca. Enfim, são lacunas que estão aparecendo. E agora o Flamengo tem muitas urgências. E mesmo que vá ao mercado agora, essas urgências não se resolvem para os próximos 10 dias, por exemplo. Exatamente. Para o jogo da semana que vem, por exemplo, já está... Nem tem como escrever. Muito em cima, né? Vocês assim, a situação. de repente... A gente fala, lógico, do calendário brasileiro, mas a mudança da Libertadores para ela ficar no ano todo, vocês acham que foi melhor hoje em dia? Eu acho que ela torna o campeonato
ela premia melhores planejamentos. Quem tem mais elenco sai beneficiado. Antigamente, né? Porque antes, o primeiro semestre jogava, você estava tudo mais fresco. Você perdia o início do Brasileirão, porque era o momento mais mas se você decisivo. olhar as últimas retas finais de Libertadores, você tinha times de qualidade inferior chegando. Porque as grandes equipes, e ainda mais na América do Sul, que é um continente que você tem muita rotatividade porque é exportador, as grandes equipes agora até exportam menos, porque só saem os jogadores com propostas altas, porque aqui se paga bem, mas elas não tinham tempo sequer de se formar. Tanto que a grande virada da Libertadores, em termos de domínio de Brasil e Argentina nas semifinais, ela se dá justamente a partir de 2017, quando tem a mudança de formato. De 2017 para cá só teve Brasil, Argentina e o Barcelona de Guayaquil na semifinal da Libertadores. É que os times de menor investimento vão sendo mutilados, né, na janela do meio do ano. Então, o time que começa a Libertadores, muitas vezes, não é aquele time que vai para a sequência, né, caso o time se classifique. Então, é normal que os times de maior investimento, de maior receita, consigam chegar às fases finais com mais frequência. Só para ter um exemplo, a Copa Libertadores de 2016, a última antes da mudança do calendário, a final, você se lembra qual foi? Independente Del Valle e Atlético Nacional da Colômbia. Algo inimaginável nos dias de hoje, né? Quem também está lutando... Você teve nas quartas Pumas do México, Independente Del Valle, Nacional do Uruguai. Ou seja, é uma outra característica de competição. Ela ganhava um ar de aleatoriedade muito maior do que essa competição agora com um ano de temporada completa. É por aí.